está assustado com a invasão dos veículos elétricos, a tendência já aparece também nos veículos pesados. E será uma das principais revelações da Scania na Fenatran 2024, que acontece no início de novembro e tem cobertura do Mecânico Online. Seja muito bem-vindo ao canal de vídeos do portal Mecânico Online, o Auto Especialista. A Scania apresenta seu primeiro caminhão elétrico, o 30G 4x2, um cavalo mecânico que tem uma potência de 300 kW e tem uma capacidade de carga de até 66 toneladas. A autonomia é de aproximadamente 250 km para um uso ideal de rotas urbanas ou mesmo regionais. Seu sistema de baterias, que totaliza 416 kWh, é uma escolha inteligente para transportadores que buscam reduzir as emissões. Ele é equipado com um sistema de regeneração de energia de 330 kW e um torque de 1.150 Nm. O 30G está na terceira geração de veículos elétricos na Scania. E no Brasil vai acontecer a estreia mundial desse caminhão, onde as vendas vão iniciar em 2025 e as primeiras entregas em 2026. Por aqui ele vai custar cerca de 2,5 milhões de reais, um valor 1,5 milhão superior ao mesmo modelo equivalente em diesel. Esse caminhão é mais indicado para operações industriais, por exemplo, para fazer ali o percurso da fábrica para o centro de distribuição. E a Scania já negocia com 5 empresas de diferentes setores. Dessas 5 companhias, pelo menos 3 devem comprar diretamente o caminhão e as outras 2 já negociam com suas transportadoras. Ele é importado da Suécia e ele amplia o leque de sustentabilidade da marca, integrando aí uma série de opções energéticas, incluindo o gás natural e o biodiesel. O 30G 4x2 não só oferece um baixo nível de ruído, mas também uma operação mais suave e eficiente. Quando a gente fala aí de motorização, de mecânica online, a máquina elétrica posicionada de forma inteligente no chassi garante um custo de manutenção semelhante aos motores a combustão, facilitando assim a transição para uma operação mais limpa. Além disso, as baterias elas são compostas de lítio, níquel, manganês e cobalto, trazendo assim uma maior densidade energética e reduzindo o peso total do veículo, permitindo o quê? Mais carga útil, que é o principal objetivo do caminhão. Para recarregar o 30G, você pode utilizar um conector CCS2 que permite um carregamento completo em cerca de 50 minutos, mesmo em carregadores potentes. Isso significa que o caminhão pode ser recarregado durante intervalos como o almoço do motorista, mantendo assim a produtividade no uso diário. A Scania está focada em consolidar a infraestrutura necessária e também colaborar com o setor público e privado para estimular aí o crescimento do ecossistema elétrico no Brasil. E o lançamento do 30G 4x2 representa um passo importante para o desenvolvimento de um transporte mais sustentável. A Scania reafirma dessa forma sua posição como pioneira em sustentabilidade no transporte, desenvolvendo corredores azuis para gás e biometano no Brasil. Com iniciativas assim, a gente já pode observar que o futuro do transporte de cargas está se tornando cada vez mais limpo e eficiente. É um desafio realmente grande para o mercado, essa sustentabilidade, os veículos elétricos, a transição. Claro que o mercado todo não vai mudar do dia para a noite para se transformar em elétrico, mas claro, é importante que os fabricantes já tenham esses produtos em suas prateleiras, como acontece com a Scania, que eu acredito também que a gente vai ver muito aí durante a Fenatran 2024. Então, para você que quer saber mais, quer saber de todas as novidades, acompanhe o mecanicoonline.com.br, porque a gente vai estar mostrando todos os detalhes das marcas que vão marcar presença na Fenatran 2024 e também mostrando passo a passo dessa transição energética, dessa evolução do transporte, da mobilidade como um todo, onde a gente parte aí do diesel, do combustível, da gasolina, do etanol, para passar por uma transição híbrida, gás natural e também oferecer aí o veículo elétrico como um todo e de repente, mais na frente, chegar no hidrogênio, tá bom? Agradecendo a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha em suas redes sociais. Até o próximo lançamento, uma avaliação
matérias de tecnologias aqui no canal de vídeos do portal Mecânico Online, o Auto Especialista. Veículo elétrico com motor, com a máquina elétrica G30 de 300 kW, que se traduz em 410 cavalos. Os 410 cavalos com 2 packs de baterias, um pack de 208 e outro de 208, que dão 416 kW. Nós temos o SOC, que protege a bateria. O SOC usa só 75% da bateria, tanto da parte de baixo como da parte de cima, para que você tenha maior vida útil. Baterias 30% mais leves e com maior densidade de carga. Hoje, para se ter uma ideia, num carregamento contínuo de 375 kW, que é o normal, para você carregar os 312 kW das baterias, você usa aproximadamente 50 minutos. Então você consegue fazer um trecho durante o almoço, o carregamento total, e fazer um outro trecho de tarde. Ok? Peso das baterias, que é muito importante. Aproximadamente 2.400 quilos. Mais ou menos 1.200 cada bateria. Cada pack de bateria. Ok? Autonomia 250 km, isso é importante. 250 km que a gente chama em ordem de marcha, carregado com motorista e num aclive de 6%. Se tivermos carga mais leve, sem uma topografia muito íngreme, certamente ele alcança os 300 km de autonomia. Mas a gente considera o normal do nosso mercado, que é full carga, topografia bem acidentada, normalmente você vai ter 250, 240, 250 km de autonomia. Ok? Fernando, alguma coisa de serviços que você queira dividir? Não, acho que eu vou complementando o que você colocou, Nutti. Vamos separar em manutenção e conectividade. Então, primeiro falando de manutenção. Quando a gente desenha um plano de manutenção desses veículos, um dos principais fatores que a gente utiliza para fazer a definição dos planos é a troca de óleo e filtros de combustível, né? É o grande gargalo que define até onde nós podemos chegar em relação ao intervalo de manutenção. Então, começando pelo biodiesel, o que nós observamos? Que a performance dele ela é praticamente equivalente ao diesel. Então a gente não vai ter uma alteração de intervalo e o plano de manutenção dele vai seguir hoje as premissas do que nós temos por diesel. Quando a gente vem para o gás, aqui nós estamos falando de vamos falar assim, uma simplicidade maior, porque eu tenho menos filtros, etc., que vão fazer com que permitir que eu consiga alongar um pouco mais esse plano. Então aqui no gás a gente consegue alongar o intervalo do plano em até 25% a mais do que o diesel. E quando a gente vai para o elétrico, aí agora eu estou falando de números preliminares de operações da Europa, que a gente não tem esse teste no Brasil, e a gente consegue alongar até 50%. Por que o intervalo de 50%? Porque a complexidade é muito menor, é muito mais baixa da máquina mecânica, da máquina elétrica, desculpa. E além do intervalo ser maior, eu tenho uma duração de execução do serviço menor também, porque por conta da simplicidade. Bom, esse é o principal fator. E os nossos planos de manutenção já estão sendo desenvolvidos e vão ser todos equivalentes a cada uma dessas soluções. Quando a gente vai para a conectividade, acho que vale mencionar que a gente vai ter todas as soluções disponíveis para todas essas 3 máquinas aqui, e o diferencial do elétrico, posso dizer, o primeiro é a questão do controle do carregamento. A gente vai estar disponível tanto na plataforma quanto no aplicativo o controle do carregamento da bateria. Então a gente vai fazer esse carregamento em até 1 hora, como a gente comentou. Então o motorista vai conseguir acompanhar em tempo real. Outro ponto é a roteirização. Na plataforma MyScanner a gente vai ter uma ferramenta de roteirização que vai disponibilizar e considerar a autonomia da bateria para fazer essa roteirização do caminhão. E também com relação à nova infraestrutura eletrônica que o nosso colega Arita comentou, uma mudança que a gente vai ter com relação à atualização de softwares do caminhão, porque agora a gente vai fazer atualização de software over the air. A gente não vai precisar mais ir numa concessionária, plugar um pendrive no sistema para fazer essa atualização. Então isso vai ser feito como o nosso celular funciona hoje. Vai aparecer no painel uma disponibilização de atualização, o motorista vai fazer o download de onde ele estiver por meio do 5G lá do C400. Essa é uma outra grande mudança também. Que mais? Um outro ponto também que é interessante comentar com relação às dores do nosso cliente, né?
uma das grandes dores que a gente tem no Brasil hoje, a gente sabe que é o roubo de componentes, né? Então, nessa infraestrutura eletrônica nova, os nossos módulos, o nosso ECA, ele não vai ser permitido utilizar em outro veículo. Então, a gente não vai, enfim, se acontecer um roubo, etc., ele não vai conseguir utilizar esse equipamento num outro veículo. Então, tem todo um bloqueio de informação, etc., que vai colaborar também para que a gente consiga reduzir esses índices que a gente tem na nossa realidade do Brasil hoje. Acho que basicamente é isso, Alex. O que eu acho interessante quando você fala hoje das matrizes, cada vez mais se consolida o elétrico numa distância menor, o gás sendo uma boa opção em substituição ao diesel, ainda mais agora com as adições de biometano ao mercado brasileiro, os incentivos para a produção do biometano, e o biodiesel, que também deve ganhar suas escalas nos próximos anos, complementando o diesel nas longas distâncias por ser uma autonomia similar. Então, esse range com 3 opções, além do tradicional diesel, se forma muito bem. Do elétrico, acho que é importante colocar, a Scania, o veículo é importado, ele vem ainda da Suécia, nós começamos a comercialização na Fenatran e os primeiros veículos começam a ser entregues no primeiro trimestre de 2026, entre janeiro e fevereiro. Então a gente começa a comercialização, mas é um trabalho em construção com os nossos clientes, como foi o trabalho do gás, construir infraestrutura, desenvolver parcerias, corredores azuis na parte de eletrificação, eletropostos, para que você possa iniciar a comercialização segura para os nossos clientes e o veículo estar em plena operação. O ciclo demanda um planejamento maior, né? Uma preparação em relação à infraestrutura elétrica, todo um estudo que tem que ser feito. Então, esse ciclo de venda ele vai se alongar um pouco. E o preço inicial do veículo, R$2,5 milhões na versão G30 4x2.